Que saudade de você! Aqui no canal YouTube Eli Correia Oficial. Inscreva-se, dê aquele like, faça aquele joinha. E no rádio às 14h, momento de maior audiência. E acione o sininho. Sininho tocou, é nova postagem, é nova história, é nova carta. Aqui no canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu vou pedir para todos vocês baixarem o nosso aplicativo, o aplicativo Eli Correia, e acompanhem as nossas lives. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a noiva e o túmulo. Amor, desespero, loucura, mente doentia. Eu sinceramente não sei como classificar essa história que a vida escreveu. Meu primo, o Roberto, um rapaz novo ainda, apenas 21 anos, ele conheceu e se apaixonou perdidamente por uma garota, a Raquel. Moça simples como ele, muito bonita, encantadora, dona de olhos maravilhosos, de cabelos lindíssimos, de um corpo esculpido. O meu primo, ele sempre foi um rapaz muito tímido, de certa forma até um tanto complexado. E por essa razão, por razão disso, ele não tinha muitas amizades. Não era muito de sair, assim, sabe, para baladas, festas. Ele achava que as garotas não ligavam para ele. Ele achava que as garotas o ignoravam. E sendo assim, ele preferia ficar num canto dele. Ele preferia ficar no seu quarto, quieto. Mas a vida deste meu primo mudou. E mudou radicalmente a partir do momento em que ela, Raquel, deu uma certa atenção a ele. Vamos dizer, deu bola para ele. E ele então ficou assim, sabe quando a pessoa fica como que meio acesa, assim como despertou? Não é possível? Sim, porque Raquel, encantadora, Raquel linda, maravilhosa mesmo, de verdade, aceitou inclusive namorar com ele. Meu primo, a partir desse momento, passou a ser uma outra pessoa. Sabe, outra pessoa? Passou a ser uma pessoa feliz, pessoa contente com a vida, e nem sabia o que fazer para agradar a namorada. Flores, bombons, presentes. E queria encontrar o meu primo, era só você perguntar da Raquel. Queria saber onde estava meu primo, ou então por onde ele andava, era só procurar saber da Raquel. Roberto sempre falando com ela, o tempo todo que pudesse ao lado dela, e todo orgulhoso dizia que tinha encontrado a pessoa da vida dele, a pessoa certa, que a namorada Raquel tinha sido um presente de Deus, de tão empolgado que ele estava. Nossa, era Deus no céu e Raquel na terra. Ela era o seu mundo, ela era o seu tudo. Apesar de até sufocar Raquel, de tanto amor, de tanta atenção, ela não achava ruim, não. Ela não achava ruim, não. Ao contrário, ela se sentia valorizada. Porque uma coisa é a mulher se sentir desejada, apenas e tão somente para aquilo. Outra coisa é ela se sentir valorizada. E era isso que o meu primo fazia com Raquel. Ele a queria? Sim, ele a queria, mas ele a valorizava, fazia tudo por ela. Meu primo realmente estava completamente apaixonado. Apaixonado e mudado. Sim, agora ele tinha gosto de se vestir bem. Ele tinha gosto de se perfumar, de se apresentar bem nos lugares onde ia com ela. E até gostava que todo mundo olhasse para eles e comentasse alguma coisa. A Raquel realmente chamava a atenção.
E este meu primo, que antes não gostava de ir a baladas, a bailes, agora era ele quem vivia procurando convites para festas, sabe, comemorações, até porque a Raquel gostava muito disso. E nessas ocasiões ele dizia de boca cheia: esta linda e encantadora é minha namorada, esta maravilhosa é a minha vida, é o meu tudo. Com o passar do tempo, os dois ficaram noivos. E com toda certeza, o dia do noivado foi o dia mais feliz da vida do meu primo. Finalmente eu via o meu primo feliz. Noivo de Raquel, que ele tanto amava, sabe? Ele próprio nem acreditava que estava vivendo uma felicidade daquelas. Agora, noivo ou noivos, começavam os planos para o casamento. Roberto só falava em montar a casa, em preparar tudo para o grande dia do casamento, em planos e mais planos. E Raquel também super entusiasmada, sabe? Tinha certeza de uma vez que, casada com ele, seria uma mulher muito feliz. Enfim, os dois estavam tão empolgados, entusiasmados e sonhavam acordados. Meu primo trabalhava como vigilante à noite, mas durante o dia tinha outras ocupações, porque, como ele dizia, precisava ganhar dinheiro, bastante dinheiro e depressa, porque assim o casamento sairia logo. Ele sempre foi muito trabalhador, nunca foi de se encostar, ter preguiça. Ele dizia que com umas 2 horas de sono já estava bom para se levantar. Devido a tanto esforço e determinação, o casal já tinha boa parte do que precisavam. Inclusive a casa já estava até alugada. Começou então a preparação dos convites, andamento da papelada no civil, no religioso. Os dois estão naquela correria de receber móveis. Móveis que iam chegando, eles iam comprando, os móveis iam chegando, entrega dos convites, alfaiate para ele, vestido para ela de noiva. Meu primo com sua moto não tinha parada. Era para cá, era para lá, inclusive os convites em lugares mais distantes, ele próprio ia, levando a noiva na garupa. Faltando 2 semanas para o casamento, eles continuam correndo. Quem já casou sabe que nos últimos dias parece que os problemas aumentam. Então, 2 semanas para o casamento e eles correndo. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre se esquece de alguma coisa. É um convite que não foi entregue, é uma pessoa que se lembrou de última hora. Ela que tem que voltar na costureira para fazer o ajuste. Ele que tem que ir no alfaiate. Envolvidos nesse clima de pressa, de empolgação e ao mesmo tempo de amor e paixão, eis que meu primo, que é uma pessoa de cabeça no lugar, se torna imprudente com aquela moto. Sim, se tornou imprudente e foi aí que tudo aconteceu. Ele, com a noiva, estão indo de moto para entregar mais 2 convites em lugares diferentes. E eles têm que voltar para receber a geladeira que ia ser entregue. Então o meu primo acelera um pouco mais a moto para ir no primeiro, para ir no segundo lugar, entregar o convite e ainda voltar em tempo de receber a geladeira. E foi na curva. E foi naquela curva que meu primo acelera um pouco mais a moto. E foi naquela curva em velocidade que ele derrapa. E os dois rolam no asfalto por muitas vezes. Moto de um lado, os dois de outro, socorridos por pessoas que presenciaram aquele acidente, por assim dizer, horrível. Ambos foram levados em estado de inconsciência. Os médicos fizeram de tudo que estava ao alcance, mas os dois estavam muito ruins. Mas em estado pior estava Raquel, inclusive com traumatismo craniano.
porque na queda, mesmo usando o capacete, a batida foi violenta, a batida foi muito forte, especialmente na cabeça de Raquel. Já Roberto, apesar dos ferimentos, ele recobrou os sentidos. E isso 2 dias depois. Porém, Raquel, a noiva, continuava em coma profundo. Meu primo, aos poucos, foi se lembrando de tudo e foi ficando agitado. Queria se levantar, sem poder, mas ele queria se levantar. Ele queria ver a noiva. Ele queria ver Raquel a todo custo, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Em consequência, do seu estado, em consequência da sua agitação, tiveram que aplicar sedativos fortes em Roberto. E só então ele se acalmava, à custa de sedativos. Só assim ele dormia. E foram 6 dias nessa luta. Se ele acordava, ele queria Raquel, ele queria Raquel, ele queria, até que ele então, 6 dias depois, uma semana depois, pôde se levantar, caminhar pelo quarto. Mas não era só isso que ele queria. Levantar e caminhar. Ele queria ver Raquel, a noiva, o amor da sua vida, Raquel. Mas as visitas para ela estavam terminantemente proibidas. Ela continuava em coma. Ela não reagia. O estado de Raquel era gravíssimo. Devido à ansiedade, os pedidos suplicantes, porque ele queria de qualquer maneira ver a noiva, há 2 semanas do casamento. Então resolveram permitir que ele entrasse por alguns instantes, pudesse ficar ao lado de Raquel. E quando ele entrou e viu a noiva em estado de coma, ele começou a chorar, a pedir perdão, começou a passar mal, teve uma crise nervosa e precisou ser retirado dali da UTI praticamente à força. Ele teve que ser carregado dali. E o peso da culpa por ter sido imprudente. Ele não se conformava em ver a noiva adorada, querida, ali daquele jeito, naquele estado. Um dia, após ele ter visto a noiva, ele teve alta. Só que ele não arredava o pé de dentro do hospital. A situação do meu primo dava até dó. Com 8 dias que ela estava entubada e em coma, não teve mais jeito. O seu coração parou e Raquel acabou falecendo. O mundo para o meu primo Roberto acabou, desabou, destruiu. Ele permaneceu no velório só chorando. E pedia para que a noiva levantasse. Pedia para que a noiva, ela não morreu, ele dizia. Você não morreu, meu amor. Acorda, levanta. Acompanhou o enterro e não queria sair dali, do túmulo, depois de sepultada, depois de seu túmulo ter sido preparado, coberto de terra, mas ele não queria sair dali, ele estava totalmente perturbado. Com muito custo, conseguiram arrastá-lo, trazê-lo do cemitério para casa. Porém, a vida de Roberto se transformou de tal forma que ele só vivia trancado no seu quarto e saía apenas para ir ao túmulo da noiva lá no cemitério. E isso se repetia todos os dias. Todos os dias ele ia no túmulo, se ajoelhava e ficava ali horas e horas em silêncio, chorando, rezando, pedindo perdão. Para ele,
A vida havia perdido o sentido. A saudade de Raquel vinha consumindo a vida do meu primo. 8 dias do sepultamento de Raquel, que Roberto, completamente alucinado, resolve visitar o túmulo da noiva. Só que desta vez ele resolveu ir à noite. Todos os dias ele foi durante o dia, mas nesse 8º dia do seu sepultamento, ele não foi durante o dia, e sim à noite. Ficou rondando o cemitério. E a uma certa hora da madrugada, ele pula para dentro do cemitério. Era dia 19 de janeiro. Roberto foi à noite porque ele tinha um propósito. Ele foi para lá naquela noite com um único propósito, com um firme propósito. Ele queria ver a noiva de qualquer maneira. Ele pulou o muro, está dentro do cemitério. Já era madrugada do dia 19 de janeiro. Vai então até a campa, até o túmulo de Raquel. E ali ele começa a fazer algo que só mesmo um louco teria coragem de fazer. Ele foi preparado. Ele levou uma pá. E com a pá, ele foi removendo a terra, foi cavando aquela terra até chegar, até bater com aquela pá na madeira do caixão. Meu primo então quebra as dobradiças do caixão e se depara com o corpo de Raquel. O impressionante, ele tira Raquel do caixão. Ele havia levado inclusive um cobertor e estende um cobertor ali perto do túmulo, ali do lado. E agora, com o corpo de Raquel em suas mãos, ele tira do caixão e coloca sobre aquele cobertor que ele havia estendido ali à beira do túmulo. E dizendo, falando: meu amor, eu te amo, eu não vivo sem você, eu te amo. E de repente, algo impressionante ele começa a fazer. Ele começa a fazer amor com o corpo de Raquel, que já estava sepultado há 8 dias. Mas devido aos remédios, os vários remédios que foram aplicados naqueles 8 dias, o seu corpo permanecia conservado. Sob os efeitos do remédio, o corpo dela estava conservado. E justamente sobre aquele corpo, meu primo Roberto, enlouquecido, totalmente fora de si: eu te amo, você é meu amor, você é a minha vida, eu não vivo sem você. E isso acabou despertando o segurança, o vigia do cemitério. A administração do cemitério costuma manter rondas para evitar violação de túmulos por assaltantes que vão roubar ouro dos defuntos ou até peças preciosas dos túmulos.
e os vigias do cemitério costumam andar com suas lanternas. Nesta noite do dia 19 de janeiro, o vigia que estava de plantão e que estava fazendo ronda, ao ouvir aquele barulho vindo de um dos túmulos, antes de tudo, antes de mais nada, acionou a polícia e foi com todo cuidado caminhando entre os túmulos para o local de onde ele ouvia agora mais nitidamente: eu te amo, meu amor, eu não vivo sem você, você é tudo da minha vida, eu te amo, me perdoa pelo que fiz, eu te adoro. E nessas alturas, o vigia vai caminhando em sentido da onde ele está ouvindo a voz. A polícia já foi avisada, a polícia já está a caminho. Quando o vigia chega no local, com a sua lanterna, a uma certa distância, ele foca exatamente da onde vinha vindo aquela voz, da onde vinham vindo aqueles gritos, aqueles lamentos, e se surpreende e se choca com o que ele vê. Roberto, em cima do cadáver da noiva de Raquel, fazendo o amor. Imediatamente, viaturas de polícia chegam ao local. Meu primo foi preso em flagrante, encaminhado ao 1º distrito policial, onde, na frente do delegado, ele chorava muito e disse que não suportava mais ficar longe de Raquel, que precisava dela, necessitava dela a todo custo. O delegado, apesar do crime cometido, violação de túmulo, violação de cadáver, o delegado, após ouvir o relato e vendo todo o sofrimento de Roberto, o encaminhou para uma clínica de doentes psiquiátricos. Não havia como prendê-lo, como condená-lo, ainda que tivesse cometido um crime, violado o túmulo, violado um cadáver. Mas, no estado que se encontrava meu primo Roberto, o delegado achou por bem encaminhá-lo então à clínica. Estado de alucinação, estado de demência. Quando então nada mais há por fazer pela pessoa a não ser interná-la. E assim aconteceu. E por 6 meses Roberto ficou internado. Sim, só então ele recebeu alta. Este fato macabro, aconteceu no cemitério Santo Antônio, onde Raquel teve, claro, de ser sepultada novamente e onde continua sepultada. Roberto, meu primo, está acabado, magro, olhos fundos, consumido pela dor e pela saudade de sua adorada noiva. Chora, se desespera e só pede pela morte para poder ficar então ao lado de Raquel. Esta é a história que a vida escreveu, com todas as nuances de uma tragédia, de uma fatalidade que por fim levou uma pessoa apaixonada ao desequilíbrio e à loucura. Que saudade de você!
mais uma história que a vida escreveu. A noiva e o túmulo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.